cliente, ele está sempre decidindo por alguma coisa, assim como nós também. Muitas vezes quando você vai sair de casa, você decide se você vai com o cabelo preso, com o cabelo solto, com óculos, sem óculos. Sempre estamos decidindo alguma coisa. E com o cliente também não é diferente. E quando ele entra na sua loja ou ele recebe você no seu trabalho, ele vai decidir pelo seu produto ou pelo seu serviço. Então é a hora de demonstrarmos o melhor. A decisão do cliente é fundamental na hora da escolha do produto. E para que ele decida por você e pelo seu produto, você precisa estar preparado. O que eu quero passar para você hoje é uma dica fundamental para que você possa fechar mais negócios. Obrigado por você optar pela minha palestra. A minha palestra se chama Carisma. A Carisma, na verdade, é um acróstico. Cada letra tem um significado especial para você melhorar o teu desempenho, para você melhorar o teu atendimento. Vamos começar? A letra C. Ela fala de conhecimento do produto. Como eu vou vender, como eu vou apresentar um produto se eu não conheço? Como eu vou apresentar um produto se eu não tenho domínio sobre ele? Eu preciso estudar, eu preciso conhecer a embalagem, eu preciso conhecer a etiqueta e o principal, eu preciso saber quais são os benefícios que esse produto vai proporcionar para o meu cliente. O cliente ele não compra característica, ele compra o benefício. Quando você compra um serviço, você compra o benefício, um produto, o benefício, certo? Quando você compra um carro, você compra o quê? O conforto que ele vai te proporcionar. Quando você compra um livro, você está comprando cultura. Então precisamos entender qual é o benefício que aquele produto vai proporcionar para o cliente. Mas para isso eu preciso conhecer bem o meu produto. Para isso eu preciso estudar. Para isso eu preciso conhecer a concorrência. Conhecer a concorrência é fundamental, porque isso te dá argumentação. Quanto mais argumento você tiver a teu favor e conhecendo o produto da concorrência também vai te ajudar nisso. E hoje nós vivemos num mundo muito competitivo no varejo. Muitos preços parecidos, produtos parecidos e condições também parecidas. Se eu não conheço a minha concorrência, como eu vou combater? Se aparece um fantasma na tua frente e você não sabe o que vai fazer, simplesmente você vai sair correndo. Você vai abandonar aquela situação. E assim acontece na venda também. Se você não consegue entender como você vai combater aquela situação, você acaba desistindo do cliente. E quando você desiste do cliente, pode ter certeza que a tua propaganda verbal, ela acaba sendo uma propaganda verbal negativa, ao invés de uma indicação. Então eu preciso saber apresentar meu produto, agregar valor, demonstrar com toda a ênfase o que ele vai proporcionar de melhor. Isso é a letra C da Carisma. A letra A, a primeira letra A, eu falo sobre atitudes vencedoras. Quem trabalha com venda tem que ter um espírito vencedor, tem que ter entusiasmo, tem que gostar do que faz e passar isso para o seu cliente. Quando você demonstra isso para o seu cliente, ele compra você. E a primeira coisa que o cliente compra quando ele entra na sua loja, ou quando você entra no escritório dele, ou qualquer tipo ou almoço, a primeira visão que ele tem de você é o quê? Eu gostei dessa pessoa, eu gostei da forma que ele chegou, eu gostei da forma que ele se apresentou, eu gosto da forma que ele fala. Tudo isso é importante para a decisão dele. E quando ele decide por você, primeiro a tua empresa vem depois e depois vem o teu produto. Mas primeiro você tem que se vender. A pesquisa mostra que você tem 22 segundos iniciais para se vender para o cliente. Se ele criar uma objeção em cima de você, ou seja, o primeiro contato visual seu com o teu cliente não foi bom e ele criou uma objeção já em cima de você, pode ter certeza que você vai ter dificuldade de continuar esse atendimento. Pode ter certeza que essa reunião vai perder um pouco aquele clima, porque ele criou uma objeção. Mas que tipo de objeção ele pode criar em cima do vendedor ou em cima de quem está apresentando o produto? Bom, nós temos que olhar a nossa postura, nós temos que ver a forma que estamos dirigindo ao cliente, temos que mostrar que ele é realmente importante do negócio. Se ele sentir que você está trabalhando de qualquer jeito, não valorizando,
esse momento, pode ser que ele já desista de você. A postura com qual você recebe, a forma que você fala com o cliente, a tratativa, faz uma grande diferença na decisão do cliente. Isso sem contar a boa aparência. Quando eu falo boa aparência, muita gente fala assim, para mim não dá, é porque eu não tenho uma boa aparência. Gente, a boa aparência ela está ligada a um conjunto. A forma que você fala, o seu cabelo tem que estar arrumado, né? A barba bem feita, de preferência na venda sem barba, melhor ainda. A mulher com o cabelo preso, uma maquiagem leve, um bom esmalte, uma unha bacana, tudo isso influencia. Às vezes a pessoa acha que isso é muito básico, isso daí não influencia em nada. Se o cliente quiser comprar, ele compra, se ele não quiser, ele não compra. Não é assim que funciona. Nós sabemos que existem vários tópicos onde nós precisamos chegar até o final do pedido. E eu costumo dizer o seguinte, que o seu pedido é consequência do seu atendimento. Se você dá um excelente atendimento, se você consegue se vender de primeiro logo para o seu cliente, a tua probabilidade de fechar esse negócio é muito maior. Então, fique de olho nisso. A sua aparência é tudo. Você é o seu cartão de visita, independente da empresa que você trabalha. Você é o seu cartão de visita. Cuida da tua aparência, cuida da forma que você trata o seu cliente e pense sempre assim, o cliente ele é a pessoa mais importante do negócio. E você é importante também. Tem uma máxima que eu aprendi que diz o seguinte, ninguém é importante dá importância a quem não se parece importante. Então, se o seu cliente é importante e você é importante, você tem que fazer o seu melhor. Você tem que buscar o máximo de informação. O que é o máximo de informação? Aí é o alto investimento. Atitudes vencedoras fala de alto investimento. Você tem estudado? Você tem feito pós-graduação? Você tem feito um MBA? O que você tem investido em você? Tem ido à palestra? Tem participado de treinamento? Qual foi o último treinamento que você foi? Qual foi a última palestra que você assistiu? Qual foi o último DVD? Qual foi o último livro que você leu? Tudo isso vai influenciar na sua performance, na formação de você como profissional. Então precisa investir nisso. Atitudes vencedoras. Cabeça para cima, nariz em pé, olhando como vencedor, sempre com humildade, é claro, mas mostrando para quem estiver te vendo, quem estiver te recebendo assim, esse cara é um cara de vendas, esse cara é vendedor, esse aí é um campeão de vendas. Dá para sentir pela conversa dele, dá para sentir pela performance dele. Bom, aí vem uma letra R, né? Falamos do C, falamos do A e vem uma letra R que é importantíssima, que fala de relacionamento interpessoal. O teu cliente, ele não pode entender que você está ali para vender algo para ele. Ele tem que entender que você está ali para atender uma necessidade dele. Você não quer vender, você não quer empurrar, você não quer tirar algo dele, subtrair algo da carteira dele. Muita gente tem esse preconceito com vendedores exatamente por isso, porque no passado já tiveram algum tipo de experiência negativa. E aí ele pensa assim, vendedor é tudo isso, é tudo aquilo, aquilo outro, são as coisas mais engraçadas que a gente costuma a escutar sobre vendedor. E hoje a gente nem usa mais vendedor, hoje nós utilizamos outra forma de tratativa para as pessoas, para os profissionais de venda, que é o facilitador. O cliente, como eu falei, ele está sempre querendo decidir por alguma coisa. E se ele decidir por você, ótimo. Então você foi o quê? O facilitador da decisão dele. Ficou fácil dele entender como aquele produto é importante para ele. Ficou fácil dele entender os benefícios que aquele produto vai proporcionar para ele. Por quê? Você fez o teu papel. Você foi o facilitador da decisão dele. Então veja como o relacionamento interpessoal está ligado a isso daí. Quando o cliente ele não te conhece, ele te conhece por telefone somente, e ele vê a primeira aparência, realmente a primeira impressão é a que fica. Então você tem que mostrar para ele, olha, nós somos parceiros, nós vamos negociar, mas a negociação é ganha-ganha. Eu quero ganhar e quero que você ganhe também. Então saiba negociar, saiba conversar com o seu cliente, porque o relacionamento interpessoal, ele fala de relação entre pessoas. Pode ser uma relação de um casamento, certo? Duas pessoas, ou pode ser uma relação em grupo, pode ser uma relação em trabalho de equipe, pessoas que trabalham na mesma equipe e tenham essa relação interpessoal. Você
depende do teu colega depende de você, né? E a equipe depende do resultado, do objetivo final, é um trabalho coletivo. Para quê? Para que vocês cheguem no resultado final. Por isso, gente, nós temos que trabalhar essa questão do relacionamento interpessoal. Num casamento, quando não está bom, tem que ter um diálogo. Na equipe, quando não está bom, nós temos que parar e ter um diálogo. E na venda, da mesma forma, o cliente não pode entender que você está ali para subtrair alguma coisa dele. Ele tem que entender que você é amigo dele, que você está resolvendo um problema dele, que você também é um solucionador de problemas e que você está ali simplesmente para atender a necessidade dele. E se você atender bem a necessidade dele, sabe o que vai acontecer? Você vai tirar esse pedido. E é isso que a gente está passando. Olha a importância que nós precisamos entender sobre essa questão da venda, você se vender para o cliente que já está lá na frente, sobre atitudes vendedoras e relacionamento interpessoal. Vamos para uma outra letra importante, que é a letra I. A I, ela fala de iniciativa, de se antecipar. Ter iniciativa é uma característica fundamental para quem trabalha com venda. Você tem que estar à frente, você tem que estar com vantagem competitiva, tanto de conhecimento, tanto de mercado, como de preço, tudo você tem que conhecer. Então não adianta você entrar na venda e não estudar, não adianta você entrar na venda e não se programar, né? Não se preparar para isso, programar para que tenha atendimentos diferenciados, né? Programar para que você tenha oportunidades e tenha sempre alternativa para o seu cliente. É o que ele espera de você. O cliente ele sempre espera o melhor. Quando uma pessoa que trabalha com vendas não atende a necessidade do cliente, não supera a expectativa dele, fica muito complicado, porque ele fala assim, rapaz, eu tive com outro rapaz que ele me falou algo mais. A gente não pode deixar de fazer uma boa sondagem, a gente não pode deixar de perguntar ao cliente, fazer uma boa pesquisa, uma entrevista com ele, para saber o que ele já sabe do mercado, o que ele já conhece daquele produto, onde ele já viu, né? Se ele viu algum preço, se ele tem alguma condição, onde ele viu, e se ele não fechou, o que ficou faltando para ele fechar. Esse é o grande segredo que muitos vendedores deixam a venda partir assim, entre as mãos. Sabe por quê? Não perguntam muito pouco. A entrevista é muito sem fundamento, né? Perguntam básico demais. Você tem que ser uma pessoa diferenciada. Quando o cliente ele tem uma necessidade, ele foi em uma loja, ele não fechou ainda e está te dando essa oportunidade, como eu não vou saber o que aconteceu, o que faltou para o senhor fechar negócio naquela outra empresa? Eu preciso saber disso, porque em cima disso eu também não vou errar. Eu não quero errar, não quero deixar ele com mais dúvida, eu não quero criar mais dúvida na cabeça dele. Eu quero solucionar o problema dele, certo? Então a iniciativa de se antecipar é o quê? Conhecer bastante o teu mercado, estar na frente dos seus colegas de trabalho. Poxa, mas é legal isso aí, Roberto? Eu estar na frente? Claro que é. Claro que é. Essa competitividade interna, ela é saudável, ela é salutar, ela faz bem. Todo mundo tem essa questão aí de ser o melhor. Muitos treinamentos que eu ministro, eu pergunto, quem gostaria de ser o melhor da sua loja? Você sabia que as pessoas ficam constrangidas em dizer, eu quero ser o melhor? Isso já reflete no resultado da venda. Você sempre tem que ser o melhor. Tem que buscar pelo menos essa condição de ser o melhor. Buscar conhecimento. E o relacionamento interpessoal e a iniciativa está ligado, porque você tem uma iniciativa com o teu cliente diferente de alguém que já atendeu ele também, certo? E aí você consegue passar por uma outra letra que é fundamental na venda. É uma palavra que eu adoro e começa com S, que é o S do carisma. Carisma, o S fala de superação. A cada dia nós temos que superar. Eu não posso ter um dia igual ao outro, na venda, no trabalho ou no relacionamento. Eu tenho que me superar, mostrar para mim mesmo que eu posso fazer algo mais, eu posso fazer algo diferente do que eu já venho fazendo, atitudes diferentes do que eu já venho utilizando. Essa questão da superação. Superar não é fácil, superar dá trabalho, superar ela pode doer, mas você precisa trabalhar um pouco mais, você precisa se dedicar um pouco mais, você precisa buscar um pouco mais de conhecimento. Às vezes é ficar um pouco depois da hora, às vezes é demorar um pouco mais no cliente, às vezes é investir um pouco mais no atendimento. Lembre-se que você não perde tempo quando você está atendendo.
você está investindo. Você está investindo naquela venda. Então faça o seu melhor. Supere-se a cada dia. Mas para você superar, você precisa estar preparado. Para você se superar, você precisa buscar conhecimento. Para você se superar, você tem que ter motivação. Para você se superar, você precisa ter entusiasmo. Entusiasmo é uma palavra muito bonita. Ento vem de dentro, por dentro. Isiasmo é Deus. Então Deus dentro de você, Ele faz uma grande diferença. Não estou falando de religião, mas estou falando assim de motivação. Se você é uma pessoa que tem Deus dentro de você, você vai fazer uma grande diferença. Você vai ser uma pessoa positiva, você vai ter um dinamismo diferente, você vai fazer a grande diferença para o seu cliente. Isso vai gerar o quê? Indicação. Isso vai gerar o quê? Mais venda, mais pedido, que é o que a gente quer que você tenha. Sucesso na venda. Supere-se a cada dia, não se limite, não escute conversas paralelas, conversas de pessoas desmotivadas. Eu costumo falar nos meus treinamentos de pessoas desmotivadas e escrevi um artigo chamado Os Desmotivoides. Os desmotivoides são criaturas, que estão ali para atrapalhar, são criaturas negativas, são criaturas que só falam mal da empresa, são criaturas que falam mal do serviço, do produto, mas também não vão embora. E continuam ali sofrendo e contaminando quem está chegando com o maior gás, contaminando quem quer se superar. Então não se deixe levar pelos desmotivoides, não se deixe levar por vozes negativas. Bota o teu foco, ajusta o teu foco e vá para o seu objetivo, ok? A próxima palavra é motivação, é o M. Motivação é uma palavra subdividida, motivo mais ação. Toda ação tem um motivo, o porquê aquilo aconteceu. Então qual é o motivo que faz você sair cedo de casa, sair da sua cama quentinha, deixar a sua família e ir para a rua buscar o seu resultado, buscar a sua venda? O que te motiva? Com certeza você tem os seus objetivos, com certeza você tem os seus projetos e aí você vai pensando aí, poxa, realmente eu preciso pagar uma faculdade, realmente eu preciso pagar minha casa própria, trocar o meu carro ou comprar o meu primeiro carro. Qual é o seu objetivo? Eu tive um gerente que ele falava uma coisa muito interessante, que se a gente for parar para pensar, é uma grande verdade. O vendedor que ele não tem dívida, ele cai na zona de conforto, ele cai na zona vermelha. Ele tem que ter a dívida para poder ter a motivação de buscar aquele resultado. E é uma grande verdade, sabia? Quando você não tem objetivo, você fica igual a uma folha seca, Para onde o vento bate, ele te leva. Você não tem um resultado, você não busca uma meta, você não tem objetivo, você não busca estratégia. Olha como é importante ter a carisma. A palestra A Carisma, esse acróstico, ele é muito importante porque ele fala de coisas que são básicas e muita gente nem o básico faz, gente. Qual é o diferencial de uma pessoa que nem o básico ela está fazendo? O básico é lá o piso. Como você vai dar algo mais para o seu cliente se nem o básico você faz? Muitas vezes o básico é assim. Vamos dar um exemplo. O cliente entra na loja, você não pergunta o nome do cliente, você não trata o cliente pelo nome. Olha, todo mundo tem um nome e gosta de ser tratado dessa forma. Agindo dessa forma, o que está acontecendo? Você não está fazendo o básico. O grande diferencial do atendimento é você. Hoje você faz a grande diferença. Preços iguais, lojas iguais, contratos iguais, papéis iguais. O que vai fazer a decisão do cliente? O que vai fazer o cliente decidir pelo seu papel, pela sua empresa, pelo seu produto? É você. Você faz a grande diferença. Mas para isso você tem que ter carisma. Para isso você tem que ter essas características que eu venho passando para vocês nessa palestra. O último A é importante também, porque ele fala de atenção total à necessidade do cliente. Você precisa ter atenção do que o cliente está falando. Você precisa entender o problema que ele está passando para que você possa atender a necessidade dele. Muitas vezes o cliente está te passando informações importantíssimas para que você possa demonstrar dentro do que você tem para ele e a pessoa está distraída. A pessoa está olhando para o lado, a pessoa está pensando numa outra coisa que vai fazer naquele dia. Olha, isso é um erro gravíssimo. Para ter carisma, você tem que entender muito bem esse último A.
Esse A aí, ele está falando de atenção total ao que o seu cliente está passando para você. É a hora de você esquecer do que está em volta e focar na necessidade dele. Ele está passando para você que ele precisa de um determinado produto, num determinado tempo, e ele já viu alguma coisa, já viu um preço, já tem uma informação, e muitas vezes nós estamos pensando em outra coisa e perdemos aquela oportunidade de pegar naquele ponto ali e fechar negócio. Era aquilo que ele precisava ouvir, mas você não prestou atenção. Vou falar uma coisa para vocês. Eu vejo muita gente perdendo venda por falta de atenção. Você acredita nisso? É a postura. O cliente está passando uma coisa importante, toca um telefone lá, a pessoa sai para atender. Vê se existe isso, gente. É ficar no telefone, vê se existe isso. É pensar no gás que acabou em casa, enquanto o cliente está passando informações importantes. Então esse A, ele fala do momento que você está recebendo o maior número de informações para vir fechar negócio. E tem gente que deixa passar. É por isso que eu falo, muitas vezes, poxa Roberto, mas isso aí é básico. As pessoas não erram nisso aí mais. Ainda hoje erram muito. Ainda hoje perdem muita venda. E depois acham que a pessoa lá deu desconto, depois acham que ele deu um brinde, deu um bônus. E nem foi isso. Na verdade, a pessoa deu um pouco mais de um pouco mais de atenção ao que o cliente estava falando. E muita gente perde venda por causa disso. Veja, gente, como tem coisa que nós precisamos melhorar. A nossa palestra está um pouco reduzida por causa do tempo que nós temos disponível para o evento. Agora, é muito importante você pensar em cada uma dessas. No C, no A, no R, no I. O C, conhecimento de produtos. No A, que são atitudes positivas, atitudes vencedoras. No R, que fala de relacionamento interpessoal. No I, que é a iniciativa, é a questão de você se antecipar. E o S, fala de superação. Diariamente nós temos que nos superar, diariamente nós temos que fazer o algo mais, nós temos que fazer o diferencial. O M, da motivação, não esqueçam disso, motivo para ação. Quem trabalha com venda tem que ser motivado, quem trabalha com venda tem que ter um gás diferenciado, quem trabalha com venda tem que ter o brilho nos olhos, né? Ele tem que ter aquele diferencial quando fala do produto, tem que saber apresentar bem o seu produto, tem que encantar o cliente. A palavra encantamento é o grande diferencial hoje no mercado. O cliente ele tem muita necessidade de boa informação, o cliente tem necessidade de uma boa demonstração, o cliente tem necessidade de saber o que aquele produto agrega para a vida dele, e muitas vezes a gente não fala isso daí, certo? E ao final, o A dá atenção. Se eu não estou dando atenção ao que o meu cliente está falando, passo a impressão para ele que ele é mais um, que ele não tem importância, que eu posso atender ele de qualquer jeito. Então nós precisamos melhorar em algumas coisas. E às vezes paramos para refletir por que estamos perdendo venda, por que estamos perdendo negócio. E muitas vezes é o básico, muitas vezes é a carisma que não está funcionando. Muitas vezes são esses pontos, esses 7 pontos fundamentais para um atendimento que nós não estamos colocando em prática. Então eu gostaria de pedir a vocês, prestem atenção nesses pontos, reveja essa palestra, né? Troque ideia com a sua equipe, mostre para ela, para a sua equipe ou para as pessoas que trabalham com você, como é importante ter esse carisma. Muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço.